É isso aí, gente. A paz do Senhor para todos vocês. Estamos aí mais uma quarta-feira iniciando aí um trabalho de instrução com a palavra de Deus, proporcionando para todos aqueles que vão estar aqui no Face ao vivo assistindo e os que vão assistir depois, e para todas as pessoas à disposição que assim se interesse pela palavra de Deus. Estou aqui colocando esse início com essa imagem aqui da pracinha aqui do Bode, onde eu moro, no bairro do Pina, lá. As crianças lá, ó. Inclusive minha esposa está ali também com a minha filha. As crianças ali se divertindo, não é? Nesta noite aqui, quero deixar esse registro aqui, iniciando esse trabalho de instrução. Essa pracinha aqui, ó, cheia de criança ali brincando, se divertindo, né? Nos brinquedos que colocaram aí. Esses brinquedos aqui foi colocado pelo nosso irmão aqui da comunidade, o amigo Cacau, né? Que trabalha em prol, né, de obra social aqui, trabalhando pela comunidade. Deus abençoe aí este jovem, Cacau, né? Colocou esses brinquedos aqui, ó, onde as crianças estão, as gangorrazinhas, pracinha bonitinha, reformada aí, nossa comunidade abençoada, que a gente possa estar valorizando e cuidando, né, da nossa comunidade, porque o dever de cuidar é de cada um de nós, né? Deus nos deu esse mundo para viver, e quem tem que administrar, cuidar, zelar, somos nós. Isso traz um grande ensino para cada um de nós, da responsabilidade que nós temos de cuidar daquilo que Deus nos dá. Aí, eu quero convidar você para você pensar um pouco agora também, já pegando essa deixa. Nós temos que cuidar de tudo aquilo que Deus nos dá, não é verdade? Família, a esposa, a vida, a saúde, não é? A conquista material que você tem, sua casa, seu carro, o que você tem. Cuide, valorize, que você precisa disso para viver uma vida feliz. E o mais importante que nós temos que cuidar e valorizar é a salvação, gente. Salvação não é uma coisa qualquer. Salvação, deixa eu colocar aqui para a gente conversar. Salvação, uma ficção, uma coisa da mente, uma coisa que eu não quero mais, eu não preciso mais disso, não. Salvação é algo que precisamos urgentemente. É a maior necessidade do ser humano. O que o homem precisa mais nessa vida é de salvação. E essa salvação, ela é impossível para o homem adquiri-la. É preciso conhecer o que é a salvação, a importância da salvação, por que eu preciso de salvação, porque Jesus é o Salvador. Tudo isso é um conjunto de ensinos que é preciso ser levado para toda a humanidade. E esses ensinos é levado através da informação do Evangelho, pregando, anunciando, instruindo e ensinando o povo. Então, a salvação é importante para quê? Para que o homem, quando sair deste mundo, ele desfrute da vida de paz, de abundância, de gozo, de felicidade na presença de Deus, na morada do Altíssimo, na casa de Deus que Deus estabeleceu para com os homens, o tabernáculo de Deus, morada de Deus para com os homens na eternidade. Então a salvação é Deus que proporciona gratuitamente. Qual a condição, evangelista Wellington, para que eu alcance esta tão grande salvação? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé. A condição para você encontrar a salvação é crendo, acreditando, se convertendo, recebendo e seguindo a orientação do Evangelho que mostra Jesus. Pela fé em Jesus, mediante a fé em Jesus. E Jesus é pregado, é anunciado ao mundo pela ministração do Evangelho, porque o Evangelho é Cristo para o mundo, sendo anunciado
o que ele fez, o que ele opera, a importância dele, a necessidade do ser humano de Cristo Jesus. Então, a salvação é Deus que dá, é Deus que oferece, mediante a fé. Esta fé é em Jesus. Para aí, escuta o que eu vou te dizer. Para você adquirir a salvação que Deus proporciona gratuitamente, não é vivendo uma devoção religiosa, não é praticando rituais, exercícios, movimentos dentro de igreja, não é se adequando, se submetendo, se moldando a uma formalidade religiosa, a viver obedecendo e dentro do cabrestos de líderes religiosos dentro de igreja, qualquer religião, que diga a você que tem que fazer isso, 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 para chegar a Deus, para ser salvo, para ser servo de Deus, para ter bênção de Deus. Escute uma coisa. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, para todo aquele que crer. Essa fé não é em uma obrigação, em uma tarefa, em trabalhos e uma vida de formalidade religiosa. Essa fé é em Cristo. Essa fé é na palavra de Jesus, é no que Jesus ensinou, é no que Jesus instruiu, é no que Jesus orientou. A fé em Deus, é em Cristo, é na palavra, é na sã doutrina, em tudo que Cristo nos ensinou e nos orientou. Nós precisamos crer, praticar e viver sem se mover, firme nos conceitos de Cristo. Isso é fé em Deus. O que é a fé? Como eu posso alcançar a salvação mediante essa fé? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso fala na singularidade da essência divina de Cristo como um Filho de Deus. Jesus é Deus porque tem a mesma essência, foi gerado do Pai. Nós somos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, mas não com a mesma essência divina. Só um Filho unigênito que tem a mesma essência divina, só Jesus. Ele veio como homem a esse mundo, nasceu, mas sempre teve a essência divina nele, porque ele nunca deixou de ser Deus. Ele abriu mão da sua glória para se fazer homem, mas continuou sendo Deus. Então, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu já expliquei o que significa unigênito para você entender. Isso fala do Filho de Deus, que tem a mesma essência divina. Jesus é o Filho único de Deus, que tem a mesma essência, que tem a mesma divindade, que é Deus também. Quando a Bíblia diz que Jesus é filho de Maria, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de Maria. Primogênito, isso refere-se ao primeiro. Logo se entende que Maria não teve só Jesus. Maria teve outros filhos. Agora, Jesus é o primogênito de Maria. Foi o primeiro filho que Maria teve, não por relação humana, mas pela graça, pela glorificação, manifestação do poder de Deus, gerando nela a semente divina pelo Espírito Santo. Mas depois de Jesus, Maria teve sua vida conjugal com José, teve outros filhos, que a Bíblia fala isso, tá bom? Não sei como é que as pessoas dentro do ensino católico romano ficam cegos para a Bíblia. Eles acreditam mais na igreja, na tradição, na doutrina, no ensino da igreja. Gente, nós fomos chamados para ser praticantes da palavra, seguidores, devotos à palavra de Deus. Temos que crer nela, o que ela ensina. E a palavra de Deus ensina que Maria teve outros filhos do seu ventre. Jesus foi gerado do ventre de Maria, mas não por relação humana. Agora, depois de Jesus, os outros filhos que Maria teve foi dentro da relação humana dela com José, seu esposo. A Bíblia fala disso. Então, gente, eu acho que está saindo um pouco o barulho do vento aqui, mas depois eu vou mudar a posição. Eu estou só levando essa introdução já para instruir você. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está em Cristo, para todo aquele que crê nele, para não perecer, não sofrer o juízo e a condenação dentro da ira de Deus por causa do pecado. Para todo aquele que nele crê. A salvação é para todos os que crerem em Cristo. Isso é fé.
Essa fé, ela vai ser levada ao seu coração através da pregação do Evangelho, que você vai ouvir, e essa fé vai gerar no seu coração a verdadeira confiança em Deus, se você crê na palavra. Porque a fé é gerada no coração do homem. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Essa palavra é Jesus, é a mensagem do Evangelho, que gera no homem essa fé salvífica, essa fé que salva. Quando você ouve, por isso que Jesus disse: vai e preguem, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Jesus está falando de quem crê nessa palavra, e essa fé nele for, não é, aceita, gerada, e ele cultivar essa fé e viver nessa fé, ele será salvo. Mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação é gratuita, agora a condição que Deus estabelece é em Jesus Cristo, é a fé. Então todo ser humano, ele precisa entender a sua maior necessidade e valorizar esta tão grande salvação que Deus oferece para o homem. Como você tem que valorizar a sua família, sua casa, sua saúde, sua vida, seus amigos, seu trabalho. Você tem que valorizar tudo isso, é Deus quem te dá. Agora, o que você tem que valorizar mais, como eu estou falando aqui, sobre valorizar o que Deus nos dá, é a salvação. Aqueles que já recebeu, valorize, guarde até o fim, cuidado para que ninguém roube, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, querendo te tragar, tirando você da fé, da esperança, da comunhão com Deus e da salvação. Ele quer roubar a tua comunhão com Deus, ele quer roubar a promessa de Deus na tua vida, porque essa promessa só é válida se você estiver em Cristo e permanecer até o fim. Cuidado. A Bíblia diz que o homem pode apostatar da fé e dá exemplos de pessoas, discípulos de Cristo, que apostataram-se da fé, deixar, abandonar a fé. Por isso que a Bíblia diz: aquele que persevera até o fim. Tem muita gente que no meio da caminhada, olha, dá-lhe voltando. E Deus diz que não tem prazer nos que voltam, nos que recuam, que são covardes e voltam para a perdição. Deus não tem prazer naquele que volta. Valorize a salvação, persevere até o fim, seja prudente, porque o diabo vai roubar de você essa salvação, não é pegando você e puxando a força. Ele vai fazer você sair pelos teus próprios pés. O diabo faz o homem abandonar a salvação, desprezar o sacrifício de Cristo pela sua própria vontade. Cuidado, como é que o diabo faz isso? Como é que o diabo consegue tragar os homens, consegue roubar o homem da presença de Deus, consegue tirar o homem da comunhão com Deus? Quer saber como é? Vamos lá, iniciando a doutrina desta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Estamos no período agora, 9 horas e alguns minutos, que eu não estou aqui com o relógio agora, não posso dar uma saída aqui para sair da câmera, mas estamos num período de 9 horas e alguns minutos, e eu quero comunicar a você agora como é que o diabo tira o homem da presença de Deus, amém? Vamos lá? Deixa eu me posicionar aqui, tá bom? Dá mais uma olhada panorâmica aí. Olha lá, comunidade. Olha que as crianças correndo aqui, ó. Oh, glória, isso é maravilhoso. Aqui é a minha comunidade, gente. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui agora. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui agora a câmera. Olha eu aqui com vocês, ó. Deixa eu posicionar a câmera aqui, porque nesta hora eu vou estar agora levando para vocês, tá bom? Olha, eu tô aqui, ó, o espelho aqui, ó, me mostrando de costa. Importante aqui não é cenário. Eu não me preocupo com cenário. Eu não me preocupo com aparência. Claro, eu cuido da minha aparência, mas a minha maior preocupação não é cenário, não é aparência. Ei, é a palavra, é a instrução, é o que eu estou levando para você. Minha maior preocupação é essa. Então, nesta noite,
Olha lá, gente. Eita, glória a Deus. Coisa maravilhosa. Eu estou mudando o cenário hoje aqui. Estou aqui na varanda da minha residência. E sempre eu procuro uma posição melhor, mostrar a vocês um cenário, né? Mas vamos lá para a doutrina. Eu quero agradecer a Deus por esta quarta-feira, por todos que já estão aí conosco aí ao vivo, os que estão assistindo aí depois de gravado este vídeo. Obrigado a Deus pela oportunidade de estar ministrando a tua palavra. Primeiro por ter recebido o conhecimento, estar me firmando nela, porque eu tenho que cuidar primeiro de mim e da doutrina. Porque não adianta eu estar pregando o evangelho, eu estar fazendo obra, eu estar me dedicando a fazer ensino, levar instrução, se eu não cuidar da minha vida espiritual. Vida espiritual fala da minha vida em direção na palavra, em guardar-se na palavra, em seguir a instrução na palavra. Não adianta nada eu ensinar as pessoas o caminho da salvação se eu não tiver, porque tem muita gente, escuta uma coisa, tem muita gente que pensa que vai ser salvo porque faz obra de evangelismo, porque prega, porque está dentro de trabalho de igreja. Não, gente, não. Sabe por quê? Porque muitos estão enganados com isso. E muitos vão receber aquela palavra de Jesus que diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Cuidado, iniquidade é pecado. Cuidado, eu e você. A gente está preocupando em mostrar conhecimento bíblico, pregar, fazer a obra. Como é que está a nossa vida? Como é que estão os nossos passos? Como está a nossa condução, a nossa direção? Como está o nosso coração? Como está o nosso viver na presença do Senhor? Será que eu estou baseando minha vida nos princípios e preceitos da palavra de Deus? Ou será que eu estou vivendo o que eu acho, que eu entendo, o que é confortável, conveniente e satisfatório para mim? Cuidado, meu irmão. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Analisa a tua vida, vê se está na fé ou se já não foste reprovado. Eu também preciso analisar a minha vida, porque salvação não é questão de fazer obra de evangelismo, de igreja, estar abrindo igreja, estar pregando em vários lugares, ter muito convite, estar ensinando. Não, salvação não é questão disso não. Salvação é questão de eu crer na palavra e vivê-la. Agora eu tenho que ensinar para outras pessoas crer, ouvir, crer e se converter. Mas a minha salvação eu tenho que valorizar, vivendo-a. A vida, minhas atitudes, meus comportamentos, minhas decisões, meu modo de viver, como eu estou agora, como está a minha vida, se está dentro. Ei, nós temos que analisar a nossa vida, gente. Se está dentro da palavra, conforme diz a palavra. Tudo que façamos, que decidimos, que vivemos, que entendemos que é certo, temos que consultar a palavra. Tem muita gente preocupada aí em viver sua formalidade religiosa, não é? Em viver suas devoções, seus exercícios de fé na igreja, seus usos e costumes de igreja, sua formalidade religiosa na aparência, no exterior, preocupado em mostrar para os outros uma pessoa religiosa, santa e em comunhão com Deus. Tem pessoas preocupadas em cumprir as obrigações da igreja, porque essa é a obra de Deus. Ei, não. Não. A obra de Deus é a obra que Ele operou na cruz do Calvário para te libertar. E essa obra tem que ser para você viver nela a sua fé e se guardando dentro do que Jesus ensinou. Alguém perguntou: Jesus, o que é que eu faço para fazer a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é essa, que creiam naquele que Ele enviou. Você tem que crer e praticar o que Jesus ensinou. Essa é a obra de Deus. Tem muita gente praticando e sendo devota à obra de igreja. Ei, a igreja não é o alvo. A igreja não é o caminho da salvação. A igreja não é o estabelecimento que vai te deixar firme e alicerçado no Senhor. Quem alicerça, quem faz você estar firme e alicerçado no Senhor é a palavra. O alvo é a palavra. O lugar de salvação é a palavra. O lugar de comunhão com Deus é a palavra. O lugar de vida com Deus é a palavra. Como eu posso servir a Deus é pela palavra. Ei, cuidado. Ei, cuidado. É instrução aqui. Reflita nisso.
Não fique preocupado em estar fazendo a obra, obedecendo a ordem dos homens da igreja para fazer isso, fazer aquilo outro. Se preocupe em primeiro lugar em cuidar de ti mesmo e da doutrina. Qual é a instrução que tu estás seguindo? Qual é o exercício de fé? A prática de fé que tu estás vivendo e praticando? Está dentro da palavra? Está como condiz a palavra? Será que você está nos preceitos do Evangelho de Cristo? Será que você está vivendo uma vida dentro da palavra do Senhor Jesus? Então vem cá. Eu vou mandar aqui uma saudação para as pessoas que estão mandando aqui, né, os comentários, que está comigo aqui nesta hora. E eu quero que você entenda isso. Ei, estou esquecido não. Vou falar como é que o diabo tira o homem da presença de Deus. Não é de igreja não, tá? O diabo não está preocupado com ninguém que está dentro de igreja não. Porque a igreja não é um local de salvação, como eu estou dizendo aqui. O diabo está preocupado em tirar os cristãos que estão em Cristo, que estão no local, no alvo, no meio da salvação, que é Jesus. A palavra, a doutrina, o ensino, o entendimento, o conhecimento. O diabo quer tirar o homem daí. Aí sim o homem está perdido. O diabo não está preocupado em tirar ninguém dentro de igreja, não. Tem muita gente preocupada de estar dentro de igreja. Ei, o local da salvação é Cristo, amigo. O local de salvação é Cristo. Tá bom? Opa! Vamos lá. Hoje está uma benção. Deus assim vai me dando sabedoria, o Espírito Santo que habita em mim, que me faz, que me sela para ser propriedade de Deus. Ele vai me dando sabedoria para expressar a palavra que eu tenho buscado, me alimentado. E Ele me dá sabedoria para explicar. Não é curso de teologia não, é importante. É bom você buscar um conhecimento, se adequar mais dentro dos conhecimentos, porque teologia não ensina o que você precisa conhecer de Deus. Teologia vai te ensinar sobre assuntos geográficos, a história, mas o que você precisa conhecer para a tua salvação, só através do Espírito Santo de Deus. A sabedoria que vem do alto, só através do Espírito Santo de Deus, que é o professor. O apóstolo João chega a dizer isso. De ninguém vocês precisam aprender nada, porque o Espírito de Deus, a unção que está em vós, essa vos ensina todas as coisas. Todas as coisas que é importante para você se relacionar com Deus. Quem ensina é o Espírito de Deus. Aí alguém pode dizer, sim, irmão, quer dizer que as pessoas não precisam de igreja, não precisam estar sendo ensinadas. Vai aprender como? Claro, meu amigo. Claro. Você precisa estar numa congregação aprendendo. Você precisa estar sendo ensinado por alguém que tenha sabedoria para tal missão, tal vocação, tal compromisso. Agora, a sabedoria que essa pessoa tem não é de seminário. É a vocação que ela tem dada por Deus, que lhe dá a sabedoria para expor, explicar, ensinar, instruir, orientar o povo na palavra. Essa sabedoria não se adquire em seminário, se adquire pelo próprio Deus que vocaciona quem Ele chama para tal função. Por isso que hoje está uma bagunça dentro de muitas igrejas, a deturpação do Evangelho, uma banalização das coisas de Deus. Por quê? Por que isso? Uma aglomeração de pessoas dentro de igreja sem conhecimento de nada. Por que isso? Porque está lá sendo instruída por pessoas que não foi vocacionada, que não tem conhecimento de Deus. Não é menosprezando ninguém não. É falando fatos e verdades reais, que nós podemos ver. Isso é explícito ver isso. Pessoas falando sobre Deus, ensinando sobre Deus, dando doutrina, ensinando assuntos espirituais, que não tem conhecimento nenhum. Você vê no falar dessa pessoa. Você vê no ensinar dessa pessoa, não tem base nenhuma, não tem firmeza, não tem nenhum nexo que ela fala diante da verdade de Deus. Não tem vocação para instruir, não tem intimidade, não maneja bem a palavra. Por quê? Não foi vocacionada por Deus. Pessoas que estão por aí, né, alugando espaço, abrindo igreja e criando grupo e se torna pastor e começa a ensinar o quê? O quê? Porque aqueles que Deus chama e vocaciona, Ele não se preocupa em estar abrindo igreja não. No tempo que Deus quiser, dá a Ele um ministério, pessoas, um local, aí Deus vai dar. Deus dá, meu amigo. Isso acontece naturalmente. Aí o cara fica tentando acertar, abre aqui, não deu certo, vai para ali, vai para outra igreja. Olha, gente, sério mesmo. Irmãos, para você que fica procurando várias igrejas, vai se firmar na palavra, meu irmão.
vai ter paz com Deus, vai ter comunhão com o Senhor, vai estar consciente e firme da tua salvação. Aí fica, eu vou para essa igreja, não dá certo, vai para outra. Já procurou, já passou por mais de 10 igrejas. Chega num canto, trabalha com o pastor, se não der certo, o pastor não der a ele a oportunidade que ele quer. Aí ele vai-se embora procurar outra igreja onde tenha um local onde ele encontre um pastor que dê outra oportunidade. Deixa eu dar um aviso aqui a muitos pastores. Pastores, cuidado com esses que chegam na tua igreja. Na tua não, né? Na igreja do Senhor que está na tua responsabilidade. Pastor, vigia. Não deixa ninguém estar pegando o microfone e falando para o teu rebanho, para o rebanho que está na tua responsabilidade, não. Porque vai contaminar um pouco de fermento, leveda a toda a massa. Não dá oportunidade a púlpito a todo mundo que tu quer, não. Nem a quem te agrada, não. Deixa Deus te direcionar e mostrar quem Deus escolhe e dá vocação, pastores. Pastores, tenham mais cuidado e tenham mais responsabilidade e leve mais a sério o púlpito das igrejas, que é um local que tem que ser um local que tem que ter muita responsabilidade, porque ali não é para qualquer um falar e expressar o que quer sobre Deus, não, o que acha, o que entende, o que compreende. É para quem tem vocação, é para quem tem chamado, é para quem tem o dom de manejar bem a palavra para instruir o povo. Por isso que hoje está uma bagunça, gente. As pessoas se fazem pastor, aí abre um espaçozinho, aí consegue congregar 20, 30, 40 pessoas, e daqui a pouco levanta um ministério. Que ministério bagunçado, sem doutrina, sem instrução, sem ordem, sem decência, sem conhecimento de Deus, e fica um povo vazio que banaliza as coisas de Deus. É sério. Aqui é instrução, meu irmão. Aqui é repreensão, aqui é correção. Muitos não se agradam do evangelista Hélio Ramos, porque eu não estou aqui preocupado em agradar homem, nem ministério, nem líder, porque o meu chamado, minha vocação foi dada por Deus, meu ministério foi dado por Deus, é Ele que levanta, é Ele que me dá oportunidade, é Ele que abre locais para eu ministrar, é Ele que me leva para onde Ele quer, e eu não estou aqui para agradar o homem, estou aqui para agradar a Deus. Por isso que eu prego assim abertamente, que eu não estou no cabresto de ministério de homens, que nem muitos estão. Homens que até têm o dom, mas estão no cabresto dos homens, não evoluem. Eu conheço muitos irmãos, antes da minha convenção, muitos irmãos que eu me espelhava nele, mas esse irmão ficou parado no tempo, não evoluiu, não cresceu na graça, não cresceram no entendimento, porque se moldaram ao ministério, se moldaram a uma bolha chamada igreja, se moldaram a uma formalidade religiosa, restringiram o reino de Deus a um quadrado, a um culto de 2 horas no domingo, na quarta, no dia que for, ficaram presos a isso, não cresceram na mente, não tiveram uma visão ampla, expansiva, expansão do reino de Deus. Não cresceram, até hoje estão lá. Aí ficam dentro desses ministérios, ficam dentro das igrejas, brigando um com o outro. Não cresce, não cresce, ficam lá encruados, inchando. Aí ficam brigando com o outro com oportunidade, querendo ser diácono, querendo ser obreiro, querendo ser auxiliar, querendo ser consagrado. Há pastor que não existe consagração dentro de igreja. Na igreja de Cristo não existe consagração para pastor nem para nada, não. Aí fica lá um bocado de irmão brigando e falando do irmão que está fazendo a obra, nem faz, nem cresce, nem tem conhecimento, vive numa visão limitada, preso dentro de uma bolha, dentro do ministério, submisso ao cabresto do homem, e não serve a Cristo. Está andando em maldição, pensando que está em bênção. Aí fica dentro da igreja maldizendo e denigrindo a imagem de quem está trabalhando no reino de Deus. Você que está preso dentro de igreja, trabalhando para ministério de homem, você está em maldição. Fica falando de quem está na rua, fazendo a obra do reino de Deus, de quem está levando a palavra com ciência, com sabedoria, com firmeza, com seriedade. Uma palavra que não é heresia, mas é a palavra que esclarece. Aí fica muitos dentro de igreja, porque ficam lá querendo posições. O status deles é no culto de domingo, aparecer no púlpito, sentar nas cadeiras. As cadeiras separadas. Olha, as cadeiras de Moisés, onde os hipócritas queriam sentar. Aí muitos ficam lá. Aí eu conheço muitos irmãos que não crescem nada, não tem nenhum entendimento, não tem nenhum crescimento no conhecimento da palavra, é diácono, é pregador, é pastor, mas não sabe nem expor a palavra de Deus. 10 anos, prega no mesmo texto, fala a mesma coisa, não tem evolução na palavra, não tem criatividade para fazer um texto explicativo, expositivo, que faça o povo entender, não tem conhecimento da ministração do verdadeiro evangelho. Aí fica dentro de igreja falando de quem está fazendo a obra de Deus.
dizendo que é rebelde, fica aí preso, meu irmão, nessa bolha, sem crescer, sem evoluir, em maldição muitas vezes, esperando a oportunidade de homem, porque Deus é quem nos dá as oportunidades. Fale não, meu irmão. O cara está lá evangelizando, fazendo a obra de Deus, não está pregando heresia, está fazendo a obra, ainda tem muitos que querem atrapalhar. Eu sou vítima disso. Eu sou vítima disso, porque se eu tivesse dentro de igreja, eu não estava hoje com o dom que Deus me deu evoluído. Eu não tinha trabalhado o dom que Deus me deu. Eu estava preso como muitos dentro de igreja, atrás de estar ali, ó, sentado no púlpito de lado do pastor. Para que isso? Eu quero estar do lado de Jesus, meu irmão. Se eu tivesse me deixado, eu sou vítima. Tentaram me parar, até hoje falam de mim aqui. Me denigrem, falam que eu sou rebelde, que eu sou insubmisso ao pastor. Qual pastor? Eu não estou em igreja. Qual pastor? Eu não estou em ministério. Eu não saí de nenhuma igreja por insubmissão a pastor. Eu que não quero me filiar. Eu que não quero me deixar me prender dentro de igreja, de bolha. E quero sim trabalhar para o reino de Deus em algum ministério. Mas trabalhar para o reino de Deus. E não ser um serviçal de pastor. Eu sou serviçal de Cristo. Não estou falando dos pastores sérios. Estou falando de muitos pastores que dominam sobre o rebanho como cabresto na sua autoridade. E o povo, em um nome de submissão a Deus, aceita isso porque não conhecem a palavra. Aí fica esse monte de gente dentro de igreja querendo ser promovida a diácono, pastor, não sei o quê. É tanto cargo, gente. Aí o cara lá foi consagrado. Para quê? Para quê? Está contribuindo com o quê para o reino de Deus? Só para estar dia de domingo sentado na cadeira lá? Só para estar dia de domingo de lado do pastor, para todo mundo te ver? Não, eu sou o líder da igreja. Eu sou um diácono. Meu irmão, vai ser servo. Vai aprender o que é ser diácono. Vai aprender o que é ser diácono. Diga assim, eu sou um serviçal, eu sou um servente. Diz isso. Isso é ser diácono. Não está nem cumprindo a função de diácono. Tem que aprender o que é diácono e o que é a função de diácono. Não está nem cumprindo, meu irmão. Vai atrás das viúvas. Vai trabalhar na obra social da igreja. Vai ver os que precisam de necessidade da obra social da igreja. Cadê? Diácono é para isso. Diácono não é para estar sentado dentro de igreja como o cara ali da noite, não. É, porque tem muitos assim. Eu falo a verdade. Eu não tenho nenhum medo de falar a verdade. E nem tenho nenhum constrangimento. Porque quem fala a verdade, meu irmão, tá na graça de Deus. Tá na graça de Deus. E eu tô. Aí fica os irmãos aí querendo impedir. Eu sou vítima. Por que eu falo isso? Porque eu sou vítima, meu irmão. Ninguém faz a obra e quando tem alguém que faça, porque querem ser bajuladores de pastores dentro de igreja para ter oportunidade. São bajuladores de pastores dentro de igreja, porque o pastor não é Jesus, não. A autoridade maior na igreja é Jesus, é a palavra. O pastor é mais um serviçal. É um irmão entre a congregação. A diferença é que o pastor, ele tem mais responsabilidade. Ele que tem que servir as ovelhas, não é a ovelha servir ele, não. Ele que tem que sair do púlpito e ir atrás das ovelhas, curar doente, visitar as que estão afastadas, levar remédio para as enfermas, que é a palavra. Cadê? Só ficam no púlpito sentado, é? No seu status, na sua posição de soberano da igreja, é? Irmão, vamos acordar. Leia a Bíblia. Ser pastor, como eu vejo as pessoas dizendo aí, não, ser pastor é chorar. Chorar o quê? Ser pastor hoje, irmão, é buscar regalia, meu irmão. Muitos pastores estão aí, ó, desfrutando. Estão escravizando as ovelhas. Estão desfrutando. Ser pastor hoje é um negócio. Não estou generalizando, porque tem pastor sério que sofre na obra. E foi chamado para sofrer mesmo. Não tem negócio de ficar se lamentando, não. Pastor foi chamado, foi para abrir mão. Foi para se doar. Não foi para estar em púlpito vivendo ostentação, não, meu irmão. Temos que aprender isso. Comigo é assim. É palavra dura que bate para abrir o teu coração e amolecer esse coração de pedra. Porque é a palavra de Deus. Eu fui vítima, rapaz. Eu tenho 17 anos de convertido ao Senhor, de salvo, não é de religioso não, porque tem gente que tem tempo de igreja, mas não de salvo. Eu tenho 17 anos que me converti ao Senhor. Assim que eu me converti ao Senhor, Deus me capacitou com um dom, e o meu ministério foi da palavra, meu irmão.
Eu comecei a ministrar, tendo a oportunidade e desenvolver a palavra, que eu mesmo fiquei maravilhado com a graça que Deus me deu para o desenvolver da palavra. E eu fui trabalhando isso ao longo do tempo, me deixei, fazendo culto na comunidade, na praça, na rua. E sabe o que acontecia? Pessoas dentro da igreja que querem posição e status, ficavam querendo que o pastor me parasse. Pastor não pode, porque o Hélio está fazendo um trabalho paralelo à igreja. Ei, eu não faço obra de igreja não, faço obra do reino de Deus. Não, mas esse trabalho não é oficial da igreja, ninguém vai. Olha, eu fazia culto aqui para levar a palavra para os ímpios, ninguém da igreja vinha. Por quê? Não, porque o pastor não autorizou, não é oficial da igreja. Que é isso, gente? Vamos sair dessa ignorância, vamos sair dessa situação que não edifica ninguém. Vamos colaborar com o reino de Deus. Nós não fomos chamados para servir igreja, ministério. Fomos chamados para trabalhar para o reino de Deus, para Cristo, o nosso Senhor, que é o dono da igreja que somos nós. Cada um somos membros que formamos a igreja. Então, tentaram me parar, gente. Eu estava porque desde então me converti na primeira igreja batista do Pino. Escuta aí. Eu nunca pulei de igreja a igreja atrás de nada. Eu nunca quis oportunidade. Porque se eu quisesse, eu estava na Batista do Pino. Se eu quisesse oportunidade, eu estava na igreja onde eu fui para um ministério trabalhar. Hoje as pessoas fazem a questão de pastor presidente, não é? Besteira, gente. Pastor presidente de quê? Deixa pra lá. Eu estava no ministério que eu era o vice. O vice do ministério geral. Não era uma congregaçãozinha rasa, não. Um ministério grande lá no Agreste. Primeira igreja batista renovada de Ameixa, do pastor George Luiz. Se ele estiver assistindo, ele sabe do que eu estou falando. E eu falo abertamente que eu não tenho nenhum rastro, não. Eu não tenho nada a ocultar, não. Se eu quisesse estar em igreja em posição, e não só posição de status, mas condição. Porque lá no ministério eu tinha carro ao meu dispor, tinha casa ao meu dispor que o ministério pagava, tinha chamava uma oferta que o ministério me dava. Se eu quisesse, eu estava lá, mas chegou um momento, eu disse, não quero mais, vou voltar para casa, vou voltar para Recife. Aí o povo fica tudo atrás de oportunidade dentro de igreja, só para ser bajuladores, e mais nada. Eu me converti na primeira igreja batista do Pino, aqui onde eu moro, há 17 anos atrás. E nunca saí dela para outro canto, eu era sempre lá, porque lá tinha a palavra, para que eu ia para outro canto? Lá tinha a palavra, lá eu era doutrinado, lá eu era instruído. Eu não vivia procurando igreja não, porque para não me contaminar. Eu saí da primeira igreja batista do Pina para ir para o ministério lá do Agreste, lá de Ameixa, com Maru, para trabalhar lá com o pastor George Luiz. Eu saí de lá para isso. E depois que eu saí lá do pastor, que eu entreguei lá o compromisso lá que eu tinha com o pastor George, eu voltei para aqui para o Pina. Não voltei a ser membro oficial da igreja Batista do Pina, porque eu tenho carteira de membro da Igreja Batista do Pina. Eu era membro da Igreja Batista do Pina. E eu saí de lá, não foi porque eu fui rebelde a nenhum pastor, não. Porque quando eu saí, foi com um pastor que parece que ainda está hoje lá, o pastor Luciano. E eu saí de lá na bênção, na paz. O próprio pastor Luciano falou com o pastor George Luiz, entregando-me como obreiro para outro ministério. Eu saí na paz, e quando eu voltei, eu não quis me membrizar mais, oficializar mais ao quadro de membro da primeira igreja Batista do Pina, porque eu não quis, é uma coisa minha, mas não é porque eu estou intrigado com nenhum irmão lá não, eu não tenho nenhuma intriga com nenhum irmão da Batista. Passou por lá vários pastores no meu tempo, pastor João, pastor Luciano, pastor Cícero, que foi por onde eu me converti, pastor Cícero, pastor Davi, pastor Luciano. E com todos esses pastores nunca tive nenhum problema, e nem eles comigo. Ao contrário, o problema é que eu não queria nenhum compromisso para mim ficar retido dentro da igreja. Eu queria trabalhar livremente para o reino de Deus. Eu saí na paz, irmão. Tem gente que fica procurando igreja, sai de uma igreja por quê? Porque não teve oportunidade, aí vai para outra. Aí passa 3, 4 meses, não dá certo. Se o pastor não promover ele, não botar ele como presidente, como uma pessoa de frente, ele sai dali e sai procurando outros lugares, porque ele não quer servir a Cristo, ele quer posição dentro de igreja, para mostrar a vaidade dele, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Sai dessa besteira. Então vamos voltar para cá. Eu me estendi nesse assunto porque é verdade, irmão. Temos que crescer.
Os irmãos dentro de igreja brigando por cargo, por posição, porfiando, um contra o outro, contendendo. Aí o cara faz, não, mas na igreja de Corinto tinha isso, é normal. É normal não, Paulo repreendeu. Nós temos que repreender isso, meu irmão. Não vamos seguir o exemplo mal da igreja de Corinto, não. Vamos seguir o exemplo bom que Paulo orientava. Paulo diz, é importante que tenha contenda para que se manifeste o verdadeiro crente em Cristo. Mas não é normal não. Sai desse meio. Os irmãos ficam tudo hoje dentro de contenda, dentro de briga, por posição. Por quê? Ninguém faz a obra, ninguém está disposto a evangelizar na rua. Vai, convida uma pessoa dessa que briga pelo púlpito de igreja. Ó, tem um culto de evangelismo lá na favela. Só vai ter 5 pessoas, vamos lá. Ele vai não, sabe por quê? Porque ele quer estátua, ele quer plateia, ele quer aplauso, ele quer aparecer. Ele quer pregar no culto da igreja dia de domingo. Ele quer que o pastor convide ele para ser o pregador domingo. Ele quer pregar na cruzada, ele quer pregar num evento grande, onde esteja o pastor, esteja a liderança da igreja. Porque ele quer se apresentar, meu irmão. Esses aí, meu irmão, só a misericórdia. Que Deus tenha de misericórdia desses homens que estão aí buscando posições para a sua vaidade. Amém? Então vamos lá. Deixa eu mandar algumas saudações aqui. Para o pessoal que está comigo. Boa noite, irmão Hélio. Deixa eu ver. Silvano Souza. Paz do Senhor, Silvano. Mandando a paz do Senhor aqui para Silvano Souza. Deixa eu ver mais aqui. Meu filho tá aí, irmão. Eu agora não tô... Meu irmão, não tô aqui agora vendo aqui porque eu não tô conhecendo aqui a foto. Quem é? Silvano Souza. No momento eu não estou aqui vendo aqui a foto. Eu não sei, meu filho tá aí, eu não sei. Silvânio Souza. Não, no momento eu tô aqui só, eu não sei agora, viu, meu irmão? Depois eu mando pra você um comentário aí na resposta. Então a paz do Senhor, Silvano Souza. Deus abençoe, meu irmão. Leandro Silva está assistindo. Leandro, a paz do Senhor, Leandro. Deus abençoe. Você está sempre assistindo aí, né? Eu tenho visto você nos trabalhos aqui. Maria Auxiliadora, Dora. Paz do Senhor, Dora. Isso é uma bênção. Está sempre comigo, sempre procurando saber se vai ter instrução. Deus abençoe, Dora. Paz do Senhor para você e sua família, amém? Givanildo José também está assistindo. Givanildo José, a paz do Senhor, Givanildo. Leandro da Silva, a paz do Senhor. Leandro da Silva, boa noite, pastor Wellington. Maria Auxiliadora, boa noite, Dora, amém. Evangelista, pastor, né? Porque eu estou a pastorear. É porque essa questão de pastor, evangelista, presbítero, não é? São questões que depois eu vou trazer uma orientação sobre isso. Porque o pastor é uma vocação que Deus dá ao homem com o manejo da palavra para pastorear vidas, pastorear almas com a palavra. Todo pastor é vocacionado por Deus. Todo pastor tem o chamado de Deus. Todo pastor tem o dom e a sabedoria para ministrar a palavra. Por quê? Deus não vai chamar ninguém para falar blá 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 em público. Porque Deus chama pastor para ministrar a palavra, para conduzir a igreja e doutrinar, instruir, ensinar para que a igreja cresça no conhecimento e na graça, seja edificada com a palavra, meu irmão. Como é que tem um pastor que não tem intimidade com a palavra? Deus não chama pastor para criar movimento dentro da igreja, não, ei? Isso aí não, viu, gente? Isso aí é profissional de púlpito, é negócio. Pastor é para instruir, o compromisso do pastor é com a palavra no púlpito. Se o pastor é vocacionado por Deus, é compromissado com Deus, nem isso ele quer na igreja dele. Movimento, esse negócio que está vivendo aí, ritual, pacto, movimento, isso aí o pastor sério não bota isso não. O pastor sério vai cuidar da doutrina, vai cuidar do ensino, vai preservar e valorizar a palavra no púlpito para que as ovelhas estejam sadia, alimentada e crescendo para uma vida com Deus verdadeira em edificação. Isso aí é o ministério do pastor. Então, a irmã auxiliadora colocou aqui, boa noite, pastor Hélio, também, porque eu estou cumprindo essa função, essa vocação, não é? Não porque eu não estou, mas você não tem igreja. Sim, meu irmão, eu não tenho igreja. Davi foi chamado para rei. Davi não tinha reinado ainda não. Lembra disso? Davi foi ungido, foi consagrado na velha aliança, viu, gente?
foi consagrado, foi ungido a rei. Porque na velha aliança, Deus mandava o profeta ungir aquele que ele escolhia. Não é quem quer, não é quem decide ser pastor. Deus mandava, na velha aliança, Deus mandava ao profeta ungir aquele que ele escolhia, orientava o profeta. Unge tal fulano, porque Davi a gente sabe. Foi Deus que levou Natan, né, Samuel, a ungir. E Samuel até tentou botar outro. Deus disse, epa, é quem eu quero, não é quem você quer não. Hoje os homens não obedecem à direção de Deus. Bota quem eles querem. Levanta no ministério da igreja quem eles querem. Não é quem Deus orienta não. Então Davi, ele foi ungido a rei. Eu pergunto, vem cá. Ele reinou logo. Ele reinou logo. Ele veio reinar depois de quantos anos? Se eu não me engano, mas eu vou chutar aqui pelo que eu já li. 17 anos. Davi veio ser rei depois de 17 anos. Ou foi 13 anos. Parece que ele tinha 17 anos quando Deus chamou. Isso é um detalhe que não tem muita importância não. Mas Davi veio ser rei depois. Primeiro vem a unção. Ei, vem cá. Vem cá, meu irmão. Aqui você aprende. Primeiro vem a unção, vem a vocação. Para depois o ministério, amém? Tem gente que quer logo o ministério, olha. Quer logo o ministério, vai abrir ministério. Muitas vezes nem vocacionado, chamado foi. Então eu estou cumprindo o ministério que Deus me deu. Amanhã ou depois, Deus me colocará aonde Ele tem determinado para eu estar, amém, irmão? Eu não vou precisar bajular pastor, nem ser puxa-saco de líder religioso, não. Nem ser hipócrita por oportunidade, não. Eu só estou preocupado em cumprir o chamado que Deus me deu. E ai de mim, se eu não pregar e não instruir, não ensinar esse evangelho, pelo qual me foi confiado. Glória a Deus, por isso que me pôs no ministério, me chamando para evangelista. Oh, glória. Então, Maria Auxiliadora, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Eva Vilma está assistindo. Tereza Silva, a paz do Senhor para essas irmãs abençoadas. Eva Vilma, nossa irmã aqui do Pina, Eva Vilma, né? Vilma, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? A senhora é uma guerreira. A senhora não desiste não, então persevere mesmo. Nunca desista na vida. Aconteça o que acontecer, nossa irmã Eva Vilma, Deus abençoe você nessa perseverança, minha irmã. Tereza Silva também está assistindo. A paz do Senhor, Tereza Silva. Deixa eu ver mais gente aqui. Roberto Martins, paz do Senhor. Roberto Martins. Jéssica Simone de Oliveira, a paz do Senhor, Jéssica. Vamos ver mais gente. Jaqueline Pereira, oh glória, a paz do Senhor, Kelly. Tava com saudade, viu, de você aqui nos meus comentários. Quero mandar a paz do Senhor para essa abençoada aí, Jaqueline Pereira, essa mulher abençoada, que eu creio que grande é o plano de Deus na sua vida e da sua família, amém? Deus abençoe. Meus irmãos, vamos lá de doutrina, vamos de instrução, para aprender, gente. Olha, aqui, tudo que você ouviu, é palavra, oh glória, é palavra, é instrução, meu irmão, para abrir o teu entendimento. Aqui é assim. Aqui não tem blá blá blá, nem profecia, revelação da mente do homem, não. Tem a palavra de Deus, a profecia que já foi dada há mais de 2000 anos. Mas deixa eu trazer para você o que eu disse que ia trazer no começo. Como é que o diabo tira o homem da presença de Deus? Vou dizer agora isso aqui para você. Pega a tua Bíblia, abre ela lá em Gênesis capítulo 2 e o 3, dá uma lidinha lá. Porque dentro desses contextos aí, você vai ver Deus estabelecendo com o homem o livre-arbítrio, dando ao homem o direito de escolher e decidir. O homem foi criado e foi estabelecido a viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de paz com Deus, uma vida de abundância com Deus, uma vida na presença de Deus. Aí Deus orienta este homem, dando a ele liberdade de escolha, advertindo ele que ele poderia perder essa vida se ele não desse ouvido à palavra de Deus, que Deus advertiu a ele. Deus colocou uma restrição para Adão. Deus deu a Adão a liberdade de usufruir de tudo,
Mas estabeleceu uma restrição para Adão, que a gente sabe. Lá em Gênesis capítulo 2, 16, Deus diz, eu vou ler aqui para você. Gênesis, a minha Bíblia está... A minha primeira Bíblia, ela está faltando algumas páginas, por isso que eu uso outra Bíblia. Que eu gosto muito de trabalhar com a minha Bíblia, que eu desde o começo que eu comprei ela, até hoje eu uso ela. Mas veja aqui Gênesis, porque tem várias traduções, entendeu, gente? Aí tem tradução que fica meio complicado você entender a linguagem dela. As coisas são a mesma, não muda nenhum princípio, mas a linguagem complica um pouco. É melhor uma Bíblia mais fácil. Eu aconselho você a comprar uma Bíblia com uma linguagem mais fácil. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus diz assim ao homem: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Versículo 16, Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus lhe deu essa ordem, dizendo assim: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Escuta aqui. Deus deu ao homem uma vasta liberdade de vida com ele, em comunhão, de tudo que ele poderia viver, que era o suficiente para ele. Aí Deus estabelece uma restrição. Esta restrição de Deus, quando Deus estabelece, isso está trazendo uma situação, Deus mostrando ao homem que ele tem liberdade de escolha. O livre arbítrio para o ser humano foi estabelecido aqui, que é o direito de escolha. Deus está dizendo ao homem: olha, tudo você pode usufruir, agora tem uma coisa, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comas. Deus agora impõe uma restrição, mostrando ao homem que ele tem a liberdade de viver dentro de tudo aquilo que Deus orientou ele a viver, para ter aquela vida perfeita em comunhão com ele. Mas também Deus orienta ele que ele pode tomar uma decisão errada. E se ele tomar essa decisão errada, porque ele foi criado com direito de escolher, com volição, direito de pensar, decidir, escolher. O ser humano é um ser que tem este dom. Só o homem, só a criatura homem que tem o direito de decidir, escolher, de pensar e de tomar decisões e atitudes. Deus diz: não coma, se comer dela morrerá. Deus está dizendo: se você não der ouvido a essa orientação que eu te dou, você perde a comunhão comigo, você perde a vida comigo, porque morte aqui foi nesse sentido de afastamento. Afastar é perder a comunhão com Deus, perder a vida com Deus. O homem perdeu esta vida porque ele escolheu pecar contra Deus, usando livre-arbítrio, aonde ele tinha liberdade de tomar decisões, e ele tomou uma decisão errada pela influência do diabo, que Deus advertiu a ele. Só que o diabo, ele é um ser, eu vou mostrar para você como é que o diabo tira o homem da presença de Deus. Eu quero mostrar para você isso. O diabo é um ser persuasivo. A maior arma de Satanás é o engano. O domínio na mente é levar a influência dele para dominar a mente do homem, porque o homem é um ser racional, é um ser inteligente, que tem direito de decidir o que quer. Ah, mas alguém me influenciou, eu fui porque quis. Me influenciar é uma coisa, e aceitar a influência é outra. O que Adão fez foi aceitar a influência do diabo e não deu ouvido à orientação, à ordem. Não foi uma coisa qualquer, foi uma ordem que Deus deu a Adão. Adão escolheu pecar, mas Adão foi advertido que se ele escolhesse desobedecer aquela ordem, ele ia sofrer uma consequência, ia ter punição, porque Deus ama, mas Deus é justiça e é justo, e ele não compactua com erro, nem com pecado, e nem com transgressão de ninguém, seja ela qual for, meu irmão. Temos que entender esse Deus. Adão se deixou influenciar pelo diabo. É aí que o diabo entra na história da humanidade até hoje. Ele está atuando na vida da humanidade. Como? Com o engano, com a influência, com a persuasão, orientando o homem, instruindo o homem a não dar ouvido à palavra de Deus. Foi assim que ele derrubou o homem, Adão. Adão disse: não vou comer não, porque Deus disse a mim.
Se eu comer, eu morreria. E eu creio no meu Criador. E eu estou aqui para viver, escolhendo submeter-se à direção dele. Mas Adão não tomou essa decisão. Adão disse, não, Deus disse, se eu comesse, eu morria. Aí o diabo aproveita essa falha dele, essa fala dele sem segurança, sem crer na palavra de Deus. Aí o diabo vem agora e diz, morre não, Adão. Deus está te iludindo, é porque Deus não quer que tu veja e que tu seja igual a ele, Adão. Morre não, Adão. Adão se deixou influenciar por essa mentira de Satanás. Satanás mentiu, ele fez o quê? Ele deturpou a palavra de Deus. Enquanto Deus disse, se comer morrerás, o diabo veio e disse, morre não, Adão. Se comer, não morre. Deus disse, se comer, morre. O diabo vem e diz, se comer, não morre. Então, como é que o diabo tira o homem da comunhão com Deus? Como foi que o diabo conseguiu tirar Adão da comunhão com Deus? Ele puxou Adão à força. Ele amarrou Adão e trouxe na força. Adão saiu da presença de Deus com os seus próprios pés, pela sua decisão e escolha. É assim que ele faz com muita gente. É assim que o diabo tira o homem da presença de Deus. É assim que ele tem tirado muitos. Quer tirar você. Se não já tirou você da presença de Deus. Sabe por quê? Tem muita gente não dando ouvido à palavra, não dando ouvido àquilo que Deus determina na palavra. Tem muita gente seguindo instrução aí, que dizem que é Deus revelando, Deus falando, porque estão ali levando-se pelo engano, porque não estão firmados na palavra e não estão dispostos a crer e a se basear na palavra de Deus. Foi o erro de Adão. Deixou ser iludido por outro caminho, por outra voz, e ele escolheu não dar ouvido à palavra, não se importar com a palavra. E ele saiu da presença de Deus, porque ele escolheu seguir outra voz. Ei, tem muita gente ouvindo outra voz, que não é a de Deus. Mas o diabo vai levar essa voz até você, como se fosse Deus. Ele não vai dizer que é ele falando não, porque ele não se apresenta não. Ele se apresenta como um anjo de luz. Ele se apresenta como obreiro de Deus. Ele se apresenta como enviado de Deus. Ele não se apresenta como o diabo não. Tem muita gente aí sendo tirada da presença de Deus porque não está dando ouvido à voz de Deus, está dando ouvido à voz do maligno com uma forma de que é Deus falando. Ah, porque Deus está revelando, é a lives da revelação. Olha, gente, sai desse caminho, gente. Sai desses ensinos. Multidões, eu não estou aqui preocupado porque eu tenho pouca visualização, não. Eu não estou aqui preocupado com isso, não. Minha preocupação é com o ensino, é com a instrução. Multidão de gente atrás dessa live, desses profetas, que a live da revelação, aqui tem poder de Deus. Hoje Deus vai revelar, hoje Deus vai quebrar corrente, vai fazer. Gente, procura instrução, procura local, procura lugares que te instrua na palavra, gente. Que leve você ao crescimento, ao conhecimento da palavra, para você estar em Deus verdadeiramente, com uma vida plena com Ele para a eternidade. Porque o diabo hoje, ele usa desses argumentos. Ah, é Deus falando, é Deus revelando, é Deus curando, é Deus fazendo milagre. É assim que o diabo tira muitos da presença de Deus. Com esses ensinos, com essas vozes, com essas orientações que o povo hoje está vivendo, a banalização, o anátema em nome de evangelho, de povo de Deus, vivendo uma maldição. O povo seguindo o quê? Doutrina de demônios, vento de doutrinas, heresia de perdição, sendo enganado, sendo negócio de homem, vivendo fábulas, ficções, superstições, movimentos espirituais que não é de Deus, é de demônios, espíritos enganadores. Gente, o que eu estou falando é sério. Dê ouvido à voz de Deus. Tenha mais cuidado da doutrina e da sua vida. Porque Deus, Ele quer que você tenha conhecimento. É assim que o diabo tira as pessoas da palavra, da presença e da comunhão com Deus. Deixa eu ler um texto aqui que é muito interessante. Olha, gente, a Bíblia diz aqui, a maior arma de Satanás é o engano. Olha o que diz a Bíblia, escute aí. Apocalipse capítulo 12.
Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Assim diz a palavra de Deus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. É um só ser. O diabo e Satanás é um só ser. Que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia diz que o diabo engana todo mundo. E ele foi lançado na terra. Ele não está no inferno ainda não, viu gente? Ele está na terra, destruindo a humanidade ainda. Pela escolha que a humanidade tem de seguir a ele, segue a destruição. A Bíblia diz que o diabo ele engana todo mundo. E seus demônios, que são seus emissários. Seus súditos que estão cumprindo as suas ordenanças. O diabo engana todo mundo. Como é que ele engana? Tirando o entendimento do homem da palavra. Escuta o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 12. Que o diabo ele tira a palavra do coração do homem para que o homem não se salve crendo na palavra. Porque salvação, escuta uma coisa. Salvação não é questão de você se filiar a uma igreja, estar se adequando, se moldando e cumprindo as obrigações e as devoções de tal igreja. Salvação é questão de você ouvir, crer a palavra e guardá-la no seu coração, como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você tem que guardar a palavra para não estar vivendo em pecado. E Jesus disse que o diabo ele tira a palavra do coração do homem para que o homem não se salve crendo. Porque o único meio de você alcançar a salvação é pelo conhecimento da palavra. O único meio de você estar em comunhão com Deus é pelo conhecimento da palavra. O único meio de você servir a Deus é pelo conhecimento da palavra. O único meio de você saber o que é Deus e o que não é operando é pelo conhecimento da palavra. Sem o conhecimento da palavra, Satanás engana, Satanás leva a todos para uma vida de maldição, porque o homem continua cego, perdido, afastado de Deus e indo para a condenação, porque é a palavra que é luz e lâmpada para iluminar os nossos pés, iluminar a nossa mente e nos dar conhecimento e esclarecimento da verdade de Deus, que nos liberta do engano e da mentira de Satanás, que tem sido lançada neste mundo, propagada por muitos homens em nome de Deus, que são ministros de Satanás, transfigurados em ministros de Deus. Deixa eu ler aqui para você. A Bíblia diz que Satanás engana todo mundo. Como é que o diabo tira o homem da presença de Deus? Através do engano, da mentira e da deturpação da palavra. Porque o diabo tem trabalhado de uma forma terrível, deturpando a verdade do Evangelho de Cristo nesses últimos dias. Meus irmãos, o que eu tenho visto de igrejas postando seus cultos, postando seus movimentos, postando suas doutrinas, postando suas revelações aqui no Face, eu fico olhando, meu Deus, como Satanás tem invadido esses lugares que na verdade, escute uma coisa, muitos não gostam de mim porque eu falo a verdade direta e objetiva. Muitos destes lugares chamados igreja são ninho de Satanás, aonde Satanás está cirandando, são sinagogas de Satanás, aonde não é Deus que está operando, é Satanás, levando o povo ao engano através de sinais e prodígios de maravilhas, de cura, de milagre, de revelação. Porque a própria Bíblia diz, aí Apocalipse capítulo 14, as pessoas não lêem Bíblia, não entendem. Apocalipse capítulo 16, aliás, versículo 14 diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha contra Deus. Aqui a palavra está revelando espíritos demoníacos que fazem sinais, prodígios de mentira, que não é de Deus, é de mentira, que o povo vê situações acontecendo que não é verdade. O diabo opera no sobrenatural, o diabo opera sobre a natureza, o diabo opera sobre a vida física do homem, o diabo opera sobre o sobrenatural neste mundo aqui. Nem tudo que acontece no sobrenatural é manifestação de Deus. E esse povo dentro dessas igrejas vivendo isso, correndo atrás disso, tanto é que é uma estratégia do diabo. Eu digo sem medo que isso é uma estratégia do diabo, porque isso tem levado o povo a desprezar a palavra.
Porque essas igrejas que vivem esses movimentos de poder, de pacto, de voto, de manifestação, de revelação, não têm amor nem interesse pela palavra. Ao contrário, desprezam a palavra, e se alguém prega a palavra não é aceito. Não estão dispostos a ouvir a palavra porque estão tendo comichão nos ouvidos, porque querem ouvir seus pregadores que preguem conforme os seus desejos, levando fábula, levando ficção, levando superstição, espiritualidade, poder, movimento. É isso que o povo quer. O povo não quer a palavra que instrui, que denuncia o nosso erro, que nos constrange da forma de vida errada que nós estamos, do entendimento errado de Deus que nós estamos vivendo em nome de Deus. A palavra nos corrige e o povo não quer isso. E o diabo sabe o desejo do povo, dá ao povo o que o povo quer. Levanta esses homens em nome de Deus, esses líderes, esses profetas de revelação, profeta de manto, para levar esse engano para o povo viver. Gente, pastores dentro da igreja orientando as pessoas a fazerem pactos, rasparem a cabeça como forma de um pacto, de uma aliança com Deus, para alcançar alguma coisa de Deus. Meu irmão, isso é demônio, meu irmão, levando você a viver feitiçaria dentro da igreja chamada evangélica. Isso é demônio, meu irmão, na mente desse homem que diz que é homem de Deus. Eu digo sem medo. Irmãos, essas programações aí de poder na televisão, esses comerciais das igrejas que mostram esses poderes, aonde o povo é chamado para fazer pacto, fazer um voto, faça uma aliança com Deus. Você não precisa de aliança com Deus, não. Você tem que aceitar a aliança que Deus fez com você. A aliança que Deus fez com você. O pacto de Deus para o homem é Jesus Cristo. É o sacrifício na cruz do Calvário. Este é o pacto da nova aliança. Deus não chama ninguém para fazer pacto dentro de igreja com nenhum ritual para ter comunhão com Ele, não, para alcançar nada dele, não. Aí fica aí, irmãos, principalmente dentro das igrejas universais. Eu falo sem medo, estou falando de um órgão público. Não estou falando das pessoas que estão lá dentro, são vítimas. Estou falando do ensinamento de doutrina que é dado lá. Tem nada a ver com Deus, aquilo não passa de feitiçaria, de misticismo. Você está impressionado, é? Porque ela faz obra social, porque ela tem lá o nome de Deus lá na frente, porque tem lá o homem que fala que Jesus é o Senhor. Se impressiona com isso não, porque o diabo ele vem com esse argumento também. O diabo tem levantado muitas organizações, religiões para fazer obra social melhor do que as evangélicas. Espiritismo, catolicismo, mormonismo, as várias religiões que são doutrina de demônios também estão fazendo obra social. Isso não mostra que é a igreja de Deus, não. A igreja de Deus é reconhecida e é orientada e é sinal de que é a igreja de Deus quando se mantém na doutrina. A doutrina de Cristo. Jesus disse: se vocês forem verdadeiramente meus discípulos, guardarão a minha palavra. É a palavra de Deus que mostra que uma igreja é verdadeiramente de Cristo. Quando se mantém na doutrina, quando preserva a doutrina, quando não se envolvem em ventos de doutrina, quando não aceita a doutrina de demônio, quando não aceita falso profeta, nessas revelações, nem esses movimentos, mas que se mantém pura, santa, com as suas vestes branca, alva, como a lã, e não se contamina, manchando suas vestes com essas doutrinas de demônios. Igreja de Cristo se conhece pela sã doutrina. Não é por obra social nem por caridade. O amor que a igreja tem que viver é o amor em Cristo pela palavra. Não é esse amor de confraternização, de sentimentos, de língua. O amor de palavra, o amor desses movimentos de expressão, não. É o amor na palavra, o amor que zela pelo próximo, o amor que corrige, o amor que repreende, o amor que ensina, o amor que orienta na palavra de Deus, o amor que constrange, ainda que você fique chateado comigo, mas eu tenho que te advertir, porque esse é o amor de Deus, corrigir o homem. E a quem aceita a correção, Deus tem como filho. Então sai desse meio, irmão. O diabo tem enganado muito com esse negócio, irmão. A igreja de Cristo nunca orientou ninguém a fazer pacto, nem voto, nem campanha. Não, faça uma aliança com Deus. Que aliança, gente? Vamos ler as escrituras. Aonde Jesus ensinou isso? Aonde os apóstolos ensinaram isso? Fazer aliança com Deus, fazer pacto com Deus. Tem que aceitar o pacto da nova aliança. O conserto da nova aliança. Que é através da fé em Jesus Cristo.
crendo nele, tendo a morte dele como único meio para você alcançar a bênção, alcançar a paz, alcançar a comunhão, alcançar a prosperidade, alcançar a promessa, ser salvo. Temos que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o sacrifício que Deus quer que nós tenhamos e recebamos. Não é fazer sacrifício dentro de igreja, fazer pacto, fazer campanha. Aí eu vejo os pastores, olha o argumento dos pastores dentro das igrejas universais. Faça um pacto. Abra mão. Dê tudo que você tem, olha. Para você alcançar comunhão com Deus, você tem que abrir mão de tudo. Mas esse abrir mão de tudo que ele fala, não é o que Jesus ensinou, não. Negar-se a si mesmo, renunciar. Está falando do ser interior, do egoísmo, das atitudes interiores do homem e do seu eu. O homem tem que se negar-se e aceitar a vontade de Deus. Não é abrir mão do que você tem, não. Isso é um argumento que eles fazem lá. Você tem que se desfazer de tudo que está impedindo você ter comunhão com Deus. Esse carro está impedindo você ter comunhão com Deus. Essa visão na prosperidade, essa visão no teu dinheiro. Por quê? Eles querem teu carro, eles querem teu dinheiro. Isso é provado, isso já foi provado. Tá bom? Eu falo que já é notório. Então saiam, não é só a Igreja Universal, não. Muitas igrejas aí com placa de batista, de assembleia, de todos os ministérios aí, que está uma nojeira, uma bagunça, uma banalização, uma imundícia de ensino, de coisas sendo feitas em nome de Deus. Está uma imundícia, meus irmãos. Sem doutrina para instruir, para ensinar, para orientar. Cada um fala de Deus como entende, como quer, como foi revelado, como recebeu a inspiração, como conhece. Tanta gente falando de Deus sem noção, sem a autoridade da palavra, sem o conhecimento, sem estar alicerçado na palavra. Então, é assim que o diabo tira as pessoas da presença de Deus, da comunhão com Deus, deturpando a palavra. Cuidado, porque o trabalho do diabo, o diabo está trabalhando nesses últimos dias de uma forma mais forte para persuadir e levar a você a desviar-se da sã doutrina. Muitos estão seguindo doutrina de demônio, porque o maior trabalho de Satanás é para tirar você da sã doutrina, da palavra de Deus. O diabo não está preocupado em tirar você dessa igreja que você está, não. Porque ele quer você dentro dessa igreja. Ele quer você submisso nessa igreja, porque você está aí em anátema. Um anátema em nome de Deus. Cuidado. O diabo está preocupado em tirar você da palavra, tirar de você o entendimento, o conhecimento, cauterizar a tua mente, endurecer teu coração, desviar-se, te fazer apostatar da fé. Cuidado, seja prudente, cuide de ti e da doutrina, meu irmão. Cuide de ti e da doutrina, minha irmã. Olhe para a palavra. Norteie-se pela palavra, use os parâmetros da palavra, seja guiado e dirigido pela palavra, seja devota, praticante, seja escrava da palavra, submissa à palavra, vigie com aquele que está te ensinando no púlpito. Queira Deus que seja um homem de Deus compromissado com a palavra, que esteja te instruindo, que esse pastor seja uma bênção, mas uma bênção que seja vinda de Deus, te instruindo na palavra. Não uma bênção como tu queres, como tu entende, porque te alegra, te satisfaz, porque compactua com o teu erro, com o teu desejo, com a tua vontade. Mas que esse pastor seja uma bênção que está te instruindo, mas uma bênção na mão de Deus. Corrigir, doutrinar, repreender, instruir, orientar. Mas vigie com os falsos profetas, com os falsos pastores, com os falsos mestres, com os falsos homens de Deus. Vigie. Sabe por quê? Deixa eu dizer aqui para você. Deixa eu dizer para você o que diz a palavra de Deus. Para encerrar. Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda. Essa é a orientação que Paulo dá na sua segunda carta. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 13. Paulo está falando aqui, no contexto aqui, Paulo está orientando os irmãos sobre os falsos profetas. Porque doutrinar a igreja é isso. É instruir a igreja, preparar a igreja, capacitar a igreja para poder se defender. É a apologética, a doutrina em defesa da fé, ensinando, instruindo, advertindo os irmãos contra os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos pastores.
E Paulo chega a dizer aqui nesse contexto que assim como o diabo enganou a Eva, Paulo tinha medo que o diabo enganasse os irmãos na igreja. Porque Paulo estava advertindo os irmãos sobre o engano, sobre os obreiros de Satanás, sobre os falsos mestres. 2 Coríntios capítulo 11, dá uma lidinha aí, irmão. Deseja a Bíblia, tenha prazer na Bíblia, como disse o salmista, meditar de dia e de noite, para que tu seja próspero. É assim que você vai ser bem-aventurado. Não é participando e vivendo o ritual dentro de igreja, não. Aí Paulo diz aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e o 14, diz assim: porque tais falsos apóstolos, Paulo está falando aqui, irmão, de pessoas que se diziam apóstolos, se faziam apóstolos. Paulo diz tais, Paulo diz são falsos apóstolos. Eles são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. São obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. Aí Paulo diz, no versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 11. E não é maravilha, irmãos, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, o próprio Satanás. Escuta uma coisa, vem cá. Deixa eu chamar a tua atenção aqui. Paulo diz que o próprio Satanás se transfigura. Sabe o que é se transfigurar? É ter uma aparência. É mostrar uma aparência, é ter uma aparência. Ele se transfigura numa aparência de anjo de luz. Tem muita gente aí tendo revelação de anjo, não é? Tem muita gente aí dizendo que teve uma revelação de anjo, uma visita de anjo. Ei, cuidado. Essa visita de anjo, essa revelação de anjo, está te orientando em quê? Está te conduzindo dentro de qual direção? Aí Paulo diz assim, aos Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Se alguém vos pregar um outro evangelho, seja anátema. Pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no meio de nós, se pregar a vós um outro evangelho, seja anátema. O que é que Paulo está advertindo aí os irmãos na igreja dos Gálatas, na Galácia? Irmãos, cuidado. Cuidado com Pedro, com Paulo, com João, com quem for. Se eles pregar a vocês algum outro evangelho, que não seja esse que vocês já receberam, é anátema, não receba não. Mas irmão, é Paulo. Pode ser Paulo, pode ser Pedro. Por que Paulo diz isso? Porque esses homens são sujeitos ao engano, à corrupção, porque todo homem está disposto e sujeito a ser influenciado e a seguir, a abandonar a fé, abandonar o compromisso com Deus, seja pastor, seja quem for. Temos que ter cuidado. Paulo está dizendo, pode vir um anjo do céu. Ei, cuidado. Ah, eu tive a revelação do anjo. Que revelação foi essa? Me conta essa revelação aí. Tem nada a ver com a palavra. Não está te conduzindo em nada que a palavra manda. Essa revelação, repreende esse anjo e descarta essa revelação, que é Satanás transfigurado em anjo de luz, trazendo uma deturpação, uma orientação para tirar você da presença de Deus, através dessa falsa revelação, que não é de Deus. Cuidado, gente. Cuidado, irmãos. O diabo, ele tira as pessoas da presença de Deus dessa forma, levando você a desviar-se da palavra, a desprezar a palavra, a se conduzir fora da palavra, por outros conceitos, ensinos e caminhos que não é o de Deus. Mas em nome de Deus, foi assim que ele quebrou a comunhão do homem lá no Éden, tirando o homem da obediência e da fé na palavra de Deus. Será que ele já tirou você, meu amigo? Meu irmão, minha irmã? Será que você já apostatou da fé e você não sabe? Dá uma olhadinha lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo... Eu vou ler aqui para você. Eu estou pertinho aqui. Capítulo 13, versículo 5. Olha a orientação que Paulo dá. Está faltando na igreja isso. Tem que tirar esses cultos, esses movimentos, esses rituais, essas campanhas. Campanha de libertação, campanha de derruba muralha. Aonde é que a Bíblia ensina isso, meu irmão? Aonde é que a igreja de Cristo foi orientada a viver isso? Isso é um outro evangelho, isso é anátema. Sai disso, irmão. Sai disso, irmão.
Busque crescer, abra o teu coração para a palavra. O que você está recebendo aqui não é blá, reteté, tititi, plá, não. O que você está recebendo aqui é palavra sólida, é a palavra de Deus, a espada de dois gumes, que está indo até a tua alma agora, trabalhando no teu entendimento, meu irmão. Aonde é que a igreja de Deus foi orientada a viver esses movimentos de campanha, de pacto, de ritual, de sacrifício, de religiosidade, de formalismo? Cuidado para ver. Você pode estar apostatado da fé e não sabe. Você pode ter desviado do caminho do Senhor e não sabe. Só que você está vivendo dentro com a mente cauterizada, dentro dessa orientação, achando que está fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus. Escute a advertência de Paulo, é isso que a igreja precisa. É de homens que tenham um compromisso com a palavra, que advirta, alimente, instrua, ensine o povo com a palavra, com doutrina, com instrução. Ore a Deus pelo seu pastor, para que Deus dê a ele sabedoria para ele ministrar a palavra para o teu crescimento na tua igreja. Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanecei na fé. Examine a você mesmo, se você permanece na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmão, eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou buscar o poder de Deus. Aonde, irmão? Para com isso, irmão. Sai desses comerciais, desse culto de poder de Deus, de unção, de revelação. Isso não passa de anátema, de engano, irmão. Paulo está dizendo aqui, examinai a vós mesmo, para ver se não fosse reprovado, para ver se tu estás na fé. Você não sabe não, Jesus Cristo habita em vós. Se você já foi restaurado, recebeu a fé em Cristo, Ele habita em você. Você não precisa buscar Jesus em canto nenhum, não. Ele está na tua vida. Aonde quer que tu vá, por onde quer que tu se conduza, Deus está contigo. Deus habita em você, meu irmão. Você tem só que manter essa comunhão que você já tem com Deus. Você tem só que manter essa vida em comunhão com Deus. E para você manter essa vida em comunhão com Deus, não é estar vivendo dentro desses cultos, dentro da igreja, não. É estar analisando, examinando se você está na fé, na palavra, para que você não venha apostatar e ser desviado e ser tirado da presença de Deus. Quem guarda a minha palavra tem comunhão comigo. Quem guarda a minha palavra me ama. Quem guarda a minha palavra é verdadeiramente meus discípulos. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, meu irmão, você pode orar a Deus, não precisa ir para culto não, para receber nada de Deus não. Ora a Deus, irmão, Deus está em ti, porque você está na palavra. Ora a Deus na tua casa, ora a Deus no teu viver, na tua mente, onde tu estiver. Deus está contigo toda hora, todo dia, em qualquer lugar. Não precisa estar buscando a Deus. Quer se fortalecer de Deus? Não é dentro de local, de culto, de movimento, não. Quer ser cheio de Deus? Vai meditar na palavra, vai buscar o conhecimento da palavra, vai te encher do conhecimento de Deus, porque o que Deus quer de nós é conhecimento dele, e não de sacrifício de tolo dentro desses cultos. Paulo está orientando os irmãos sobre isso. Tenham cuidado, meus irmãos, porque os obreiros de Satanás estão aí nos púlpitos das igrejas, transfigurados como obreiro de Deus. É homem de Deus, e o povo vai nessa conversa, não é? O povo não vai nessa conversa? Eita, eu só vejo os títulos, só vejo as postagens, homem de Deus, homem de Deus. Eu não gosto quando alguém me chama de homem de Deus. Eu não gosto dessa, não é? Eu não gosto, eu não fico exaltado com essa bajulação. Não estou dizendo que todos que dizem isso estão bajulando. Uns dizem porque veio uma seriedade em você, amém. Mas eu não me deixo persuadir com isso. Eu não me deixo emocionar com isso. A minha preocupação em saber se eu sou homem de Deus ou não, eu tenho que estar cuidadoso em examinar a minha vida, meus pensamentos, meus conceitos, minhas atitudes, minhas reações, minhas emoções, se está dentro da palavra. Aí sim, eu vou entender se eu sou homem de Deus ou não. Porque quem tem que ver isso sou eu e Deus. Não é o povo, não. Porque homem de Deus todo mundo pode dizer, que nem dizia com os sacerdotes, né? Os fariseus sentados nas cadeiras de Moisés, homem de Deus, queriam a posição, queriam ser reconhecidos
com a sua formalidade religiosa, com a sua aparência. Todo mundo entendia que os fariseus religiosos eram homens de Deus. Aí Jesus chega, Deus revela que eles eram sepulcro caiado, bonito por fora, que eles eram filhos do diabo e não de Deus. Cuidado, meu irmão, ei, cuidado. Não fica te impressionando nem te exaltando porque alguém está dizendo que tu é homem de Deus, não. Vigia a tua vida se tu é mesmo homem de Deus. Vigia a tua vida, as tuas atitudes, teu comportamento, teu viver, teus pensamentos, teus conceitos, tua compreensão, se está dentro da palavra. Cuidado, o diabo é enganador. Então a arma que Satanás usa para enganar o povo, sabe qual é? É o engano, é a mentira. Lá em Atos dos Apóstolos, eu vou terminar agora com esse, porque eu estou sem o horário aqui, mas eu acho que já passou das 10h30. Vou encerrar agora. Mas vou encerrar dentro dessa orientação aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Isso é muito interessante. Eu tenho muito cuidado com essa advertência que eu tive aqui na minha vida com a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra, você vai crescer lendo a palavra. Coloque na sua vida diária um compromisso, um hábito de ler a palavra, que você vai ser edificado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 16 ao 18 diz assim. Eu vou ler, vou explicar e vou encerrar. E aconteceu que indo nós, isso aqui é Paulo falando, né? É um dos apóstolos aqui, ou é Paulo, é Paulo. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes são homens de Deus, que nos anunciam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela, a menina que estava com um demônio. Olha o que o demônio está dizendo aqui. O demônio está falando a verdade. Eles eram homens de Deus. Escuta aqui, irmão. Isso aqui nos traz uma lição muito grande. O demônio estava falando a verdade aqui, irmão. Você está pensando que o diabo ele não fala a palavra, não? Ele fala a palavra. Mas ele fala a palavra de uma forma para distorcer o seu entendimento. Trabalhar distorcendo no seu entendimento. Escuta uma coisa. Versículo 17. Seguindo Paulo e a nós. Então não é Paulo aqui que está falando, deve ser Barnabé, outro discípulo aqui. Seguindo Paulo e a nós, chamava dizendo: estes são homens que anunciam o caminho da salvação. Claro, os apóstolos anunciavam ou não o caminho da salvação? Anunciavam. Aí o demônio diz: são servos do Deus Altíssimo. Claro, os apóstolos eram ou não? Servo de Deus, eram servos de Deus. Agora o versículo 17. Versículo 18. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: o espírito imundo, o demônio, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu o demônio. O que aconteceu aqui, irmãos? Vamos parar para entender agora. Vamos trabalhar nossa cuca examinando isso aqui, tendo a compreensão do que isso aqui está narrando. Estava lá Paulo e os discípulos lá. Não sei se era Barnabé, não sei se era Silas. Estava lá Paulo com os discípulos. Diz o texto que tinha uma moça que tinha um espírito. Por que a gente sabe disso? Porque a palavra aqui está revelando que esses homens aqui, depois do caso acontecido, que foi escrito, eles entenderam que era um espírito maligno. Por quê? Porque com certeza as pessoas entendiam que era um dom de Deus isso aqui. Essa moça revelava as coisas, adivinhava o futuro e dava muito lucros aos seus senhores. Era Deus usando ela, era uma profetisa. Era uma feiticeira, uma adivinhadora. É o que tem hoje muita gente aí. E está falando sério, está falando verdade. Mas usado por Satanás, o diabo fala a verdade. Ele não vive, mas ele fala a verdade de uma forma para deturpar o teu entendimento e te tirar da verdade. É preciso compreender isso aqui. Deu para entender, irmãos?
Aí aqui, eu vejo agora aqui, dentro desse relato que nós lemos, o texto diz que essa mulher vinha atrás dos apóstolos, dizendo, olha, esses homens são servos de Deus, eles anunciam o caminho da salvação. Hoje, se fosse hoje os apóstolos de hoje, sabe o que dizia? Amém, amém, eu sou homem de Deus mesmo, estou fazendo a obra de Deus. Se fosse hoje esse povo, dizia isso, porque esse povo não tem discernimento, esse povo não tem conhecimento. Paulo se perturbou com isso. O texto diz que essa moça passou por vários dias fazendo isso, os apóstolos pregando e essa moça dizendo, olha, homem de Deus, homem de Deus. Isso perturbou Paulo. Paulo, espera aí, se tivesse usada por Deus, não estava assim não. Se tivesse usada por Deus, não estava assim não. Peraí, tem alguma coisa errada. Paulo se perturbou, Paulo vigiou, Paulo entendeu. O Espírito de Deus fez Paulo compreender que aquilo não era uma fonte que vinha de Deus. Paulo entendeu, olhou assim e disse, não, é Satanás. Porque essa feiticeira está vindo atrás de nós, trabalhando, nos persuadindo, bajulando a gente, para quê? A gente vai deixar ela de lado, não vai repreender o mal que está nela, não vai corrigir isso dela, não vai denunciar esse erro dela que não tem nada a ver com a palavra de adivinhação, e Satanás vai continuar enganando o povo, e a gente vai ficar, pelo elogio dela, vai deixar para lá. Não. Paulo disse, demônio, sai dela, em nome de Jesus. Espírito imundo de adivinhação, sai dessa moça. E saiu na hora. A Bíblia diz que saiu na hora. Não precisou ritual de oração, de cântico de hino da harpa, de não sei o que, nem nenhum movimento não, meu irmão. A autoridade do nome de Jesus é o que basta. Jesus não mandou fazer movimento, nem criar supersticionismo, nem poder sobrenatural para expulsar demônio, não. Demônio tem que sair no nome de Jesus, para aquele que tem a autoridade, que está na fé. Se hoje acontecer isso, o povo não está vigiando, o diabo aí se andando. Eu vigio muito quando alguém fala, homem de Deus, eu fico vigiando. Qual é a intenção? Alguém bajula você, sabe para quê? Para você não denunciá-lo, para você não corrigi-lo. É o que está acontecendo hoje, muitos pastores sendo deixados a levar-se pela bajulação e está deixando de corrigir o povo, porque a Bíblia diz que a bajulação faz o homem perverter o juízo. O presente corrompe a justiça. E hoje tem muitos pastores sendo bajulados por muita gente, não tem autoridade nem coragem para repreender, para corrigir, para instruir essa pessoa que está no erro, porque ele está preso à bajulação, à conveniência, ao presente, à satisfação. Ele não tem autoridade para repreender, porque ele está preso. Cuidado, irmão. Você que é pastor, você que é líder, não tem que ter nenhuma bajulação de ninguém, ficar preso a ninguém. Você tem que ser discípulo de Cristo, agradar a Deus e não os homens, estar preso com o compromisso na palavra. Cuidado, o diabo faz isso hoje dentro das igrejas. Tem muita gente hoje aí adivinhando, falando aí, bajulando as pessoas, que é demônio usando essas pessoas para ela não manifestar a verdade e deixar o diabo se andar. Comigo não, meu irmão. Comigo Satanás cai por terra, porque a palavra de Deus derruba toda a mentira do diabo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é esse ministério não. A igreja do Senhor é aquele que está em Cristo, o membro, o povo de Deus, o verdadeiro cristão que tem compromisso com Cristo. As portas do inferno, as investidas do diabo não vai funcionar, não vai prevalecer, porque quem está com Cristo tem o poder e a autoridade na palavra para denunciar o erro e condenar as obras infrutuosas das trevas e repreender Satanás. E que nessa noite Satanás está repreendido, os enganos dele, as influências dele na tua mente, e que agora na tua mente esclareça a luz do Evangelho da glória de Cristo, e a iluminação da verdade que liberta seja plena na tua mente agora, e que você conheça a verdade e seja liberto em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que instrução abençoada, orientação objetiva e necessária para o nosso viver, para a nossa vida nos dias atuais. Nós precisamos disso, irmãos, de instrução, de correção, ser repreendido, ser orientado com a verdade do Evangelho, com a sã doutrina de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, meus amigos, que ficaram comigo agora aqui ao vivo
e os que vão assistir, estão assistindo agora, depois de gravado. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, louvo-te, Senhor, por este dom que me deste de ministrar a tua palavra. E aqui, Senhor, te agradeço por essa oportunidade que foi me dada para levar a instrução da tua palavra, abençoando os que estão aí agora assistindo, Senhor, com esclarecimento, correção, repreensão da tua palavra para a nossa edificação. Obrigado, Deus. Abençoa o teu povo chamado igreja, abençoa os teus homens que tu chamaste e levantaste para o ensino e a doutrina da palavra no meio da igreja. Abençoa todos os pastores, todos os trabalhadores do teu reino, Senhor, para que possam manejar bem a palavra e que possam priorizar e valorizar e trazer o povo à palavra, para que o povo compreenda e tenha crescimento espiritual para uma vida contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, tua igreja. Livra o teu povo dos falsos obreiros, dos falsos pastores, dos falsos mestres, das doutrinas e demônios, das heresias de perdição que estão infiltradas no meio do teu povo. Desperta a tua igreja, abre o entendimento do teu povo, que a sede e a fome pela tua palavra venha em nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Gente, tchau. Convido vocês assim, se Deus permitir, estar comigo sexta-feira, né? Que eu faço um trabalho aqui na comunidade. Toda sexta-feira eu faço um trabalho aqui na comunidade de evangelização, de doutrina, de instrução. É a voz da palavra de Deus. É um trabalho, uma programação abençoada nessa comunidade que aqui eu moro, no Bode. E eu convido vocês também. Toda sexta eu tenho levado aqui esse trabalho ao vivo aqui no Face. E toda quarta essa instrução aqui. Você que tem desejo, que gosta, que procura aprender mais da palavra, se assim você desejar, fica comigo aqui toda quarta-feira de 9 às 10h30. E toda sexta, a partir das 7 horas, eu também estou colocando aqui o trabalho de instrução aqui, de evangelização aqui na minha comunidade aqui no Bode, amém? Se você também desejar, visita aí o meu canal lá no YouTube. Tenho vários vídeos lá no YouTube para você ser edificado. Se inscreve lá. Compartilha os vídeos, porque tudo que eu faço é público para que todos tenham acesso, né? Esse é o meu objetivo, que todos tenham acesso. O meu caráter é esse, a minha pregação é essa, o meu conceito de fé em Cristo é essa que é a palavra. É nesse jeito que eu vivo, que eu trabalho e que eu faço meus trabalhos de instrução aqui nesse canal, nessa página no Face. Visita os meus vídeos aqui, entra na minha página de vídeo aqui no Face. Compartilha, irmão. Manda para outras pessoas. Abençoa vidas com esse material que é muito importante, tá bom? Evangelista Wellington Ramos, desejando a toda a paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, gente? Fiquem na paz.